Vamos seguindo aqui, gente. Vamos sair de São Paulo e ir para Brasília agora. Na abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro foi hostilizado por parlamentares da oposição. Vini, me conta uma coisa, do que o Bolsonaro foi chamado? De fascista e genocida, Paulo, mas num clima bastante amistoso, né, entre o presidente e os parlamentares aí da oposição. Primeiro teve todo aquele rito tradicional, né, os chefes do executivo e do judiciário sendo recebidos lá pelos dragões da independência, os canhões do exército, foi tocado ali o hino nacional, mas logo depois, antes do presidente Jair Bolsonaro começar o seu discurso, ele acabou sendo hostilizado por esses parlamentares de oposição. Teve a ajuda dos aliados que começaram a gritar mito, mito, mito e também prometeu, nós nos encontramos em 2022. Vamos ver. Nos encontramos em 22. Tá aí, Paulo Matias, a abertura dos trabalhos legislativos aqui no Brasil, nesse clima de quinta série D, né? Não é verdade? Mas depois que o presidente Jair Bolsonaro começou o seu discurso, ele destacou ali algumas ações do governo no combate à pandemia do coronavírus, principalmente com relação ao auxílio emergencial, listou como uma das suas maiores prioridades para o ano de 2021 as reformas econômicas e também fez afagos à bancada ruralista. Paulo. Muito bem, Vini. Ô Zé, eu estava lembrando aqui, me corrija se eu estiver enganado, hein? O Bolsonaro não foi na abertura dos trabalhos legislativos quando era o Rodrigo Maia, né? Esse é um gesto importante da gente avaliar aqui, né? Não é tradição o presidente ir nessas solenidades. Existe a abertura dos trabalhos por ano, né? Que seria o ano legislativo, a sessão legislativa, que são 2 anos, e a legislatura de 4 em 4 anos, quando se renova o mandato. E, geralmente, o presidente manda a mensagem presidencial, o ministro-chefe da Casa Civil que vai, no caso, o Onyx Lorenzoni que levou, né? E é lido pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, que é o primeiro secretário da Câmara. Nesse caso, o presidente fez uma cortesia, fez uma deferência ao Congresso Nacional e foi pessoalmente levar a mensagem presidencial, que nada mais é do que um livro desse tamanho, com mais de 800 páginas, sobre as prioridades do governo. Mas a leitura é só de um resumo das prioridades. E é evidente que ali foi uma minoria, o PSOL, que chamou o presidente de fascista, esses termos genéricos. E os outros, assim, eu achei tudo muito estranho, muito ridículo. Eu acho isso meio estranho, meio coisa de campanha eleitoral, não de presidência da República. Olha, Paulo, eu vou trazer aqui uma experiência. O então deputado Jair Bolsonaro chamou o ministro Bresser Pereira de ladrão em pleno depoimento na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Wigberto Tatucci, que presidia a sessão, era presidente da Comissão do Trabalho. E no momento, o Wigberto, o senhor está advertido e tal, e tirou ele da sessão e tudo mais. E o Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara, cismou de cassar o mandato do deputado Bolsonaro por conta disso, chamar o ministro de ladrão. Naquela época, era isso aí, não chamar de excelência já era uma agressão. E aí se descobriu que ele tinha sido punido lá na Comissão do Trabalho quando foi advertido. Mas o Bolsonaro chamou o ministro de ladrão e foi muito agressivo. Então, o Congresso é uma área mesmo de ações emocionais, todo mundo envolvido muito com emoções e com partido. Agora, eu não acho isso bom, não. Não é um bom presságio. Ninguém agride ninguém na sua própria casa, o seu convidado, né? Muito bem, Zé Maria Trindade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Edgar Corona, ouvinte qualificado, está ouvindo a gente aqui, CEO da Smart Fit. Um abração para você, Edgar. Paulinho Figueiredo, você, querido, seus comentários. Eu só queria fazer uma rápida correção aqui. Hostilizados pelos parlamentares da oposição, não. Hostilizados pelos parlamentares do PSOL, né? O PSOL é aquele partido socialista, né? Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo é aquela ideologia que chacinou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Então, eu acho, ao menos curioso, ver esses deputados acusando Bolsonaro de genocida, fascista, esse tipo de coisa. Agora,
O que é óbvio que esse clima de quinta série aí é engraçado pra caramba, mas eu entendo que foi uma tentativa de fazer o que o presidente americano faz, né? O State of the Union, todo ano ele vai lá, faz um discurso, e mesmo quando é o Donald Trump, os democratas, esse ano e no ano passado, você teve algumas polêmicas, a Nancy Pelosi rasgou uma vez o discurso do Trump depois que ele terminou de falar, mas nunca chegou a esse clima aí de ginasial, né? O que eu achei bacana no gesto do presidente, e aí o Zé Maria, que é o meu guru de Brasília, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que hoje reina um clima mais harmonioso e mais amistoso. Até dentro do PSL parece que você está tendo composições. Aquele presidente do primeiro ano de briga com o próprio partido, briga com o Congresso, ou do segundo ano de mandato de briga com o presidente da Câmara quase que o tempo inteiro, bate-boca na Globo News, um tentando ferrar o outro, tal, o Rodrigo Maia tentando derrubar. Isso parece que passou. Hoje, pelo menos, você tem um clima harmonioso, mais harmonioso dentro da casa. E eu acho isso muito bom para o Brasil, porque como a gente tem feito a campanha aqui na Jovem Pan, o momento é o momento das reformas. E o momento das reformas precisa de entendimento entre o presidente e o Congresso. Eu estava vendo a prioridade de pautas do presidente, tanto para a Câmara quanto para o Senado, são todas pautas que, se você não estiver contra o Brasil, são todas pautas muito boas, muito boas. Qual é o medo dessa gente? O medo é que, se o presidente Jair Bolsonaro aprovar essas pautas e conseguir fazer essas reformas, ele é, como ele diz aí no discurso, um candidato imbatível em 2022. E é por isso que o Kim Kataguiri aqui na entrevista dele disse, eu perguntei a ele, se o Bolsonaro voltar a ser um presidente reformista, você volta a apoiá-lo? E aí o desespero, ele disse que não, ele disse que tem que fazer o impeachment agora, não importa o que aconteça, tem que fazer o impeachment. Porque o desespero, a preocupação não é o Brasil. A preocupação é a mesma preocupação que aconteceu aqui nos Estados Unidos, é tirar o presidente Bolsonaro a qualquer custo. Então não interessam as reformas, interessa tirar o presidente. Aí eu não sei, acho que vale uma reflexão para cada um de quem está com o Brasil em primeiro lugar. Joel, a sua análise. Mas até aí, Paulo, você poderia perguntar para alguém sobre o governo Dilma em 2015. Ah, mas e se ela conseguir avançar com a agenda do ajuste fiscal do Joaquim Levy? Daí você vai passar a ser a favor? A pessoa vai dizer, não, ela cometeu crimes de responsabilidade, ela tem que ser tirada. Esse foi exatamente o argumento do Kim. Deixa eu dizer uma coisa. Esses xingamentos do Bolsonaro vieram claramente, foi do PSOL, né? Mas é claramente essa visão de uma esquerda bastante radicalizada também, ultraprogressista, né? Genocida, fascista. Hoje em dia o fascista virou o xingamento para tudo, né? Ninguém acredita mais, porque Fernando Henrique, Serra, Alckmin, Marina Silva, até todos eles foram chamados de fascista. Então, quando usam para o Bolsonaro agora, acho que não cola mais muito. Eu me simpatizo mais, por exemplo, com os xingamentos que o Kim Kataguiri usou, como vagabundo, corrupto, quadrilheiro, que ele faz questão de repetir todas as vezes. Eu acho que aquilo ele toca... Claro, tem uma questão do respeito e tudo, mas ali ele toca um pouco no que eu acho. Tem muito respeito. Tem uma questão do respeito. Tem uma questão do respeito. Mas acho que ele toca. Mas eu acho que ele toca. Eu acho que ele toca com mais objetividade no que de fato são. Não um arroubo. Não um arroubo radical de uma esquerda que não pode nem ouvir falar daquilo que já pinta os piores crimes, mas em coisas muito erradas e profundamente imorais que acontecem no governo Bolsonaro e com a pessoa de Jair Bolsonaro. Agora, novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, ótimo. Eu fico com o que o deputado Vinícius Poit comentou. O Bolsonaro não tem mais desculpa. Rodrigo Maia foi a desculpa perfeita para dizer por que foi tão pouca coisa que foi feita ao longo desses 2 anos de governo Bolsonaro. Nem sempre muito verdadeiro, viu? A reforma administrativa, vamos lembrar, o Bolsonaro demorou mais de 1 ano para mandar e depois, quando mandou, segurou também porque era ano eleitoral, 2020, não vamos votar isso agora, deixa para depois. Ok. A reforma tributária, o governo falou que ia mandar em 3 partes, demorou, mandou a primeira parte, e depois, até agora, não tocou mais no assunto. Existem as boas reformas já dos parlamentares, da Câmara e do Senado, mas a do governo mesmo, a gente nunca mais ouviu falar. Então, botar tudo na culpa do Rodrigo Maia, eu já discordo. Eu acho que o Rodrigo Maia foi, apesar de toda a sua independência e criar uma polarização com o governo, na pauta das reformas, o Rodrigo Maia estava do lado do governo. Agora, dá uma olhada na quantidade de coisa que tem na Câmara. A desculpa do Rodrigo Maia acabou. Agora é só o governo Bolsonaro e seus melhores amigos no Congresso. Se não a conseguir aprovar agora, concorda comigo, Paulo? Se não conseguir agora, cai na conta do governo mesmo. Ok, Paulo, vou pedir para você ser mais breve, por favor, porque eu quero falar sobre o banimento do Terça Livre no YouTube. Vai lá.
Eu também. Não, dá uma olhada na pauta no Congresso, vê a quantidade de coisas. 35 prioridades. Pois é, tem coisa pra caramba pra votar, então não é desculpa. Agora, concordo com você. O governo agora tem um presidente da Câmara e um presidente do Senado alinhados com ele, e agora tem tudo pra votar. Resta saber se vai ter voto, o que é outro assunto. E tomara que tenha. Vamos ver. Eu tô alinhado contigo nesse sentido, Joel. A hora é essa.